vendo mais uma vez com vocês, Pró-Meirisvalda, língua portuguesa, e para dar continuidade à nossa aula. Eu falei para vocês sobre quais eram os pronomes relativos, agora o uso desses pronomes relativos. Uma coisa depende da outra. Só saber quais são os pronomes relativos é fácil. Difícil um pouquinho é você saber empregá-los. E é agora nessa aula que você vai aprender como é que você vai fazer o emprego dos pronomes relativos corretamente. E o uso desses pronomes relativos? Que, o qual, os quais, a qual e as quais. Esse daí, o que, o qual, a qual, os quais e as quais, eles referem sempre a pessoas ou as coisas, tanto faz, ou uma coisa ou outra. E eles têm a função sintática do termo a que eles se referem. Isso é muito interessante. Quando você passa para análise sintática, ele vai exercer a função sintática do referente, do antecedente da palavra que ele está retomando, que apareceu anteriormente. Então, vamos lá. Já falei sobre a regência, dependendo do verbo, se o verbo pedir preposição, essa preposição vai para onde? Estão lembrados? Vai para antes do pronome relativo. Eu comprei uma casa que fica nessa rua. Não vi o carro do qual você gostou. Eu comprei uma casa que fica. Quem fica, fica e pronto. Não precisa de complemento, é intransitivo e pronto. E nesse caso aí é o verbo ficar, né? Ser, estar, permanecer, ficar. Aí é de ligação. Não exige preposição. Não tem preposição antes do que. Agora aqui, ó. Não vi o carro do qual você gostou. Quem gosta, gosta? De. Então, de mais o, que é o artigo que antecede o carro, ficou dó. Preposição de, mais o artigo o, faz a contração, fica dó. Né? A contração da preposição de, mais o artigo o. Está ali presente, tem que colocar, senão, uma coisinha de nada, tua frase está errada. Não é? Tem que ter cuidado. Quem? Você viu que, o qual e os quais, as quais, refere-se a pessoa ou coisa. O quem, ele é usado para pessoa. O quem, ele é relacionado a pessoa ou coisas personificadas. Você tem uma coisa e aquela coisa foi personificada, então aí você pode usar o quem. Como assim? Esse pronome, normalmente, ele será antecedido por uma preposição. Normalmente, não quer dizer que ele não apareça sem. Vamos ver? Os professores de quem você falou são do canal Rede de Saberes. Vocês andam falando sobre os nossos professores, espero que algo de bom, tá bom? Então, veja bem, quem fala, fala de alguém. O de apareceu antes do quem. E o quem está relacionado a professores. E esses professores são de onde? Do canal Rede de Saberes. Isso aí, professores da Educação Municipal de Remanso no canal Rede de Saberes. Aqui tem a outra, ó, viu os alunos a quem o diretor fez referência. Olha o verbo lá da segunda oração, referência. Quem faz referência a. Esse a apareceu aonde? Antes do pronome relativo. Quem, ó, a quem. Tá vendo? Se for só, viu os alunos, quem o diretor fez referência. Tá errado. Porque quem faz referência a. Esse a tem que vir antes do pronome relativo. E o quem está direcionado a pessoas. Que e o qual a pessoas e coisas. Você usa sem distinção. Mas o quem você usa para pessoas, tá certo? E vamos finalizar aqui com cujo, cuja, cujos e cujas. Olha, ele vem entre dois substantivos e transmite uma ideia de posse. Deve concordar em gênero e número com a coisa possuída. Tem o possuidor e a coisa possuída. E não se usa artigo depois da palavra cujo.
Tem gente cujo o filho, errado. Não se usa artigo depois de cujo e as variações. Quais são as variações? Cujo, cuja, cujos, cujas. Tira artigo depois desses pronomes relativos e conserta a tua frase. Não é isso? Este é o escritor cujo livro já li. Primeira coisa chamando a atenção. O cujo, ele sempre vem entre dois substantivos. O que são substantivos? Naquela aula que a Pró falou sobre o nome, tudo que é nome é um substantivo. Escritor é um nome, é um substantivo. Livro é um nome, é um substantivo. A palavra cujo está no meio de dois substantivos. É o que a regra diz. Cujo e suas variações vai aparecer sempre entre dois substantivos. Está aqui, ó. E aí tem gente que diz bem assim, este é o escritor cujo o livro. Pode dizer assim, gente? Não, porque depois de cujo e suas variações não coloca artigo. Algo tão pequenininho, lembra dos artigos? O, a, os, as. Eles não podem aparecer aí, tá certo? Vamos lá. Aquela é a dona da loja, cujas vendas... Olha e veja, os outros pronomes relativos, eles se referem aos termos anteriores. O cujo se refere ao termo posterior, aquilo que é possuído. O livro é de quem? Do escritor. Né? O escritor é o dono, ele possui quem? O livro. Então, cujo se refere a livro. Cujas, aqui se refere a vendas. Então, ele concorda com o termo posterior. É algo que você também precisa lembrar, por favor. Os outros pronomes que a Pró disse anterior, ele faz referência ao termo anterior, que são chamados antecedentes. Cujo é o termo possuidor, o termo que vem depois, entre dois substantivos e não pode usar artigo. Fui clara? E vamos agora onde? Esse onde ele terá o valor de em que e sempre se referirá a um lugar. É bom quando a gente corrige redação que as pessoas, quando usa onde, que não tem nada a ver com lugar. Se você estiver fazendo uma redação e veio a necessidade de usar onde, você vai usar o quê? E aquele onde lá não se refere a lugar, você vai usar a expressão em que. O onde só pode ser usado se a palavra que você está usando se referir a lugar. Veja aqui, aquele foi o lugar onde te encontrei. Ou você poderia dizer assim, ali foi onde te encontrei. Eu estou fazendo referência, mesmo que não tenha o nome lugar, mas eu estou fazendo referência a um lugar que eu encontrei alguém. Entendeu? Onde, fazendo referência a lugar, pode. Se não for referência a lugar, troca por em que. Este é o parque aonde fomos por último. Aí você diz, Pró, você diz que onde é invariável, e aí agora ele não está onde, ele está aonde. É porque houve uma junção da preposição a. Houve uma junção. Fomos, quem vai, vai a. Houve movimento. Todas as vezes que houver movimento, o a preposição a vem para junto de onde, aí fica aonde. Não é variação, é uma junção do verbo que exige o emprego do onde e aonde. Estou onde disseram para eu ficar. Você está ali estático, parado. Não leva preposição. Vou aonde me mandarem. Quando você vai, você se desloca, tem movimento. Então, aí você vai usar o quê? A preposição a. Deu para entender? Você entendeu? Onde indica lugar estático. O verbo não significa movimento. Quando significa movimento, vem o a e funde com onde, fica aonde. Aí dá para você sentir, ó. Este é o parque aonde fomos
por último. Ok, então vocês gostaram aí, vocês viram como é que nós podemos empregar os pronomes relativos, aprendeu o emprego do onde só quando for o quê? Lugar. Fica prestando atenção, porque na próxima aula vai ter uma atividade assim de concurso. Você está no 9º ano, mas você pode fazer essas atividades. E essa informação aí que você usa o onde ele tem um valor de em que? Você só vai usar o onde quando se referir a lugar. Quando não for lugar, você usa em que, tá certo? Até a nossa próxima aula. Não esquece de curtir, de se inscrever, de fazer os seus comentários e visitar sempre Rede dos Saberes. Contamos com vocês. Tchau!